Olá, gente, sejam muito bem-vindos aqui ao F5 Enfermagem. O bate-papo aqui no nosso podcast vai te trazer histórias inspiradoras, assim como também bate-papo aqui com a professora cheio de energia, onde vai te inspirar na sua jornada para a enfermagem. Dando início, né, meu nome é André, eu vou ser o mediador, né, eu ser o host aqui de hoje. E para dar início, estamos aqui com a professora, né, a Gilvânia. Seja muito bem-vinda, Gilvânia. Obrigada, é um prazer estar aqui nessa instituição de novo, participando desse momento. Gilvânia, a gente estava, né, aqui nos bastidores tendo um pequeno bate-papo, né, como se dá início a uma história, como dá início a uma carreira, certo? E assim, eu queria saber de você, você sempre esteve assim, imergida na área da enfermagem, sempre gostou, foi uma área que você sempre disse assim, eu vou optar por essa área porque eu amo de paixão? Não. Assim, na verdade, eu costumo dizer que eu não escolhi a enfermagem, foi a enfermagem que me escolheu. Eu tinha outros planos traçados, mas as oportunidades em si foram me empurrando para a enfermagem e quando eu vi eu já estava totalmente dentro da área, né? Eu comecei pelo curso técnico de enfermagem, mas mesmo assim queria ir para psicologia, mas acabei caindo na enfermagem e eu costumo dizer que eu não me vejo fazendo outra coisa. É aquilo, né? Tipo, quando você está imergindo, assim, dando início, né? Porque eu mesmo também fui de escola profissionalizante e Também. a gente tem aquilo, exemplo, tá ali estudando uma coisa que você de início não tá querendo ela, mas a partir do momento que você começa a se encantar por algumas áreas, né, alguma coisa em específico, você começa a tomar paixão, como você falou. Daí, assim, você é daqui, da região, do Cariri mesmo, de onde você é? Eu sou daqui, nascida em Juazeiro do Norte, mas para morar de verdade, eu só morei até os 4 anos de idade e agora tá com 1 ano e meio que eu moro aqui novamente. Sempre morei fora, morei um tempo em Alagoas, 15, 16 anos. Aí quando voltei para o Ceará foi assim, de cidade em cidade, por causa de estudos, por causa de Certo. trabalho. Pronto. Assim, Giovânia, você se formou na enfermagem no ano de 2016. 16 e fez justamente fez uma especialização, né, uma especialização na área de enfermagem do trabalho, não é Isso. isso? Como você optou para ir para a enfermagem do trabalho em si? Foi mais outra opção por acaso, né? Eu já tinha outras pós-graduações, já tinha o desejo de cursar a saúde da família, era apaixonada pela unidade básica. Então, eu fiz especialização em saúde da família, depois residência em saúde mental, que era outra área que eu amava. E do nada, alguém disse: Olha, essas pós, super baratinho, em conta. Aí eu digo: eu vou fazer enfermagem do trabalho, porque é administrativa. É uma coisa que dá para mim fazer na modalidade EAD. E por incrível que pareça, foi a disciplina que eu mais detestei na faculdade. Eu odiava. E hoje, tipo, é a área que me deu melhores condições enquanto profissional. E eu me vejo apaixonada e sempre estou sendo empurrada para a área da enfermagem do trabalho. Assim, eu adoro, super me apaixonei. E sempre está aparecendo coisas na área. Então, ela sempre me escolhe. Assim, Giovânia, o, a- em toda obra, né, questão de obras, questão de empresa assim, de grande porte, ou até mesmo pequeno porte também, dependendo de quantidade de funcionários. Vocês, né, fazem justamente aquele estudo das NRs Isso. e, assim, a enfermagem do trabalho, ela tem que estar sempre estudando as NRs, assim como o técnico de segurança do trabalho, assim como também o engenheiro, né, de segurança do trabalho. Creio que também o engenheiro do meio ambiente também que tem que realizar esses Isso. estudos, não é isso? Assim, foi muito difícil, assim, tipo, aplicar a questão, porque tem a questão, né, da CIPA, a questão do PPRA, várias siglas, né, que, tipo, você meio que se torna um estudante ali daquelas Isso. leis, não é isso? Quem é da área da saúde nunca para de estudar, a verdade é essa. E dentro da enfermagem do trabalho também, eu como professora, eu vejo algumas pessoas sempre me dizendo, eu não quero enfermagem do trabalho porque é só papel. Ou tipo, enfermeiro do trabalho não faz nada. E não é isso, é um corre enorme, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre atualizado das normas, das legislações trabalhistas também, Sim. porque tem a gente que fica com toda a parte de controle
consultas, né, exames admissionais, periódicos, mudança de função, demissional, retorno ao trabalho. E para tudo isso, a gente tem que estar por dentro das atualizações para saber quanto tempo vale um exame, quando é que ele tem que ser feito. Tem que ter conhecimento dos riscos, então eu tenho que trabalhar em conjunto com a segurança do trabalho e com as questões do meio ambiente, porque também tem os riscos ambientais e riscos químicos, né? Então, tipo, um colaborador que vai estar exposto à serigrafia, por exemplo, ele vai ter que ter um exame mais complexo, com ácidos, ácido hipúrico, por exemplo, que tem que ser repetido a cada 6 meses, né? Então, tem tudo isso. Eu tenho que saber o que é que um colaborador precisa, quando ele vai retornar. Tem as questões do acidente de trabalho, que é bem complexo, né? A gente tem que fazer a investigação, tem que estar definindo as problemáticas de saúde envolvidas nesse acidente, tem que fazer um acompanhamento todo de perto, né, em relação à saúde do colaborador. Eu já tive experiência em duas empresas de construção civil. E eu não sei se todos, né? Mas a maioria que eu vi estava fazendo a questão da audiometria. Né? A audiometria, eu creio que é um exame que é bastante solicitado, né? Para início das obras. E assim, Giovanni, tem aquela questão toda, né? De ali perante faculdade, né? Formação e tudo. Você lembra, assim, trazendo, né? Um background, assim, tipo, na sua carreira. Você lembra, assim, como foi a experiência de sua... é, primeiro trabalho pós-formação? Lembro. O meu primeiro trabalho pós-formação foi um desafio, né? Porque, infelizmente, eu tô naquela turma que saiu e não conseguiu logo um emprego. Então, eu comecei a trabalhar 1 ano e meio depois como professora de pós-graduação. E era uma pós de obstetrícia. Então, para mim foi um desafio, porque durante a faculdade, essa disciplina de obstetrícia meio que ficou uma incógnita. Porque, por incrível que pareça, no meu estágio de obstetrícia, eu não conseguia acompanhar um parto. Mas no final deu tudo certo, a gente estuda, se dedica, corre atrás, busca uma referência, busca outra e dá certo. Mas a questão do parto foi, assim, um choque, como foi? Tu teve... Não consigo estar presenciando. Não, na verdade eu já tinha presenciado alguns no curso técnico. E era um sonho, né? Ver. E quando eu vi, eu fiquei apaixonada. Assim, é muito bom. Depois as experiências pós-graduação é que foram mais tensas, né? Que foram já, assim, parece que eu tenho um chama, né? Quando eu chegava pro plantão, aí já, gestante. Do mesmo jeito é com minhas alunas. Todo semestre tem 2 ou 3 grávidas. Eu digo, gente, não vou beber da água de vocês. Aí, assim, é bem... Essa parte de parto é uma das áreas, assim, que me deixa, assim... Eu gosto, mas as pessoas costumam dizer, qualquer área que te deixa mais preocupada. Eu fico preocupada em acompanhar partos, alguma coisa, porque parto é uma caixinha de surpresas, né? Às vezes Sim. está tudo bem, aí de repente começa um risco de complicação, alguma complicação, e a gente acaba ficando muito tensa, porque são 2 vidas, né? Então... É uma área bem que não dá para você planejar o que vai fazer. É uma caixinha de surpresa, você vai descobrindo no momento. Daí, assim, né, você teve, né, toda essa questão de primeira experiência pós-formação, né? Que, como você está explicando, não foi como segurança assim, saúde e segurança no trabalho, né, isso. Aí, assim, você optou, como você falou há pouco, né, você optou por... uma pós-graduação barata, né, foi fazer a experiência Uhum. e acabou se apaixonando pela área. E nessa questão da experiência, de primeira experiência como enfermagem no trabalho, você já estava mais desinibida, assim, mais falante, mais... Já quando eu comecei na área de enfermagem do trabalho, eu já trabalhava há algum tempo. Já tinha iniciado na saúde mental, já tinha algum tempo de unidade hospitalar, né? Então, eu iniciei na obra da Ferrovia Transnordestina. Ah, não E conheci. era como enfermeira de campo, então era justamente para atender às emergências, né, em casos de acidente do trabalho. Isso não me causou medo porque eu já tinha toda a experiência de atender emergências no, no hospital, então foi super tranquilo. Daí, assim, Giovanni, como eu havia falado, aqui a gente falou bastante, um pouco aqui nos bastidores, em relação ao SESMIT.
né? Que é aquele setor onde compõe o enfermeiro de trabalho, o técnico, o engenheiro de segurança de trabalho e também o do meio ambiente, o ambiental. Você já presenciou assim, porque tipo, quando ocorre algum tipo de acidente do trabalho, uma doença ocupacional, é direcionado totalmente, né, ao setor, mas em exclusivo seria para o enfermeiro, não é isso? Para o enfermeiro e para o engenheiro e técnico de segurança. São totalmente direcionados a eles. Daí, assim, quais são os papéis, assim, a função que é exclusividade apenas é do enfermeiro do trabalho, é o enfermeiro que tem que ser designado para isso. No caso qual seria a atuação do enfermeiro perante um acidente de trabalho, a realização dos primeiros socorros, acompanhamento do colaborador até a unidade de saúde, né, tá acompanhando todo o processo, né, o que é que vai ser preciso, o que é que não vai ser, e dar o suporte quando os técnicos de segurança e engenheiros forem preencher a CAT, tem uma parte que é direcionada à área da saúde, por exemplo, como o acidente aconteceu, a gente dá uma colaboração, mas é o técnico de segurança que investiga a área do corpo afetada, questões de nome do médico, se precisou de afastamento, se não precisou, quantos dias, o CID. Então, todas essas informações é a enfermagem e o médico do trabalho que levam para o engenheiro fazer o preenchimento da CAT. Aí a gente fica acompanhando, né? O colaborador se afastou, então é papel meu ficar entrando em contato com ele, se possível realizar uma visita no domicílio para ver como é que está a questão de recuperação, porque o acidente do trabalho está totalmente, né, ligado à empresa. Sim. Então, para ver quais seriam as próximas necessidades. Então, a gente fica acompanhando toda essa questão do absenteísmo, né, os dias de atestado, o que é que vai ser preciso, caso ele vá para o INSS. Sim, sim. E assim, Giovanni, eu sei que na empresa em si, né, para todo funcionário são entregues os EPIs. Né? Isso tem toda a especificação da entrega dos EPIs. E eu sei que, tipo, o funcionário, quando ele tem aquele funcionário, né, sempre tem o funcionário que costuma não utilizar o EPI por, incomoda nisso, incomoda naquilo, atrapalha nisso, atrapalha naquilo. Porque, tipo, é sempre designado, né, para a função correta cada EPI. Quando o técnico ele acaba vendo alguma coisa, ele pode, né, realizar advertência e tudo, mas às vezes o técnico pode estar em outro setor e não ver, não presenciar aquele funcionário sem o EPI. Caso o enfermeiro ele consiga, tipo, em meio à obra ali, ele consiga ver, ele consegue também adverter esse funcionário, não consegue? Consegue ir lá e cobrar o uso, porque no final o nome do setor é saúde e segurança do trabalho. Então, tanto os técnicos como o meio ambiente e enfermagem estão orientados para chegar lá e dar uma chamadinha no colaborador que não esteja aderindo o uso do EPI ou esteja utilizando da maneira errada. Então, é papel nosso estar cobrando, assim como também dos líderes de equipe. Sim, são justamente os encarregados, né? Encarregados de obra, Os encarregados. os mestres. Daí, assim, Giovanni, trazendo, né, enfermagem do trabalho, como também faculdade. Você lembra, assim, algo que vem em sua mente, algo que marcou, assim, a sua vida quanto estudante, quanto profissional? Teve vários momentos que marcaram a minha vida, assim. Porque para a enfermagem, todo dia é uma descoberta diferente. Mas teve, assim, algum caso clínico, algum caso, assim, que você... Nossa, isso aqui me chocou, tomei como experiência para mim, tomei como um ensino de vida. Tem várias, assim, eu já vivenciei várias experiências que foram deslumbrantes, mas é muito bom a gente ver, assim, a volta por cima de uma pessoa, né, ver a recuperação e ver ela voltando ao normal. Então, assim, eu compartilhei 2 momentos bem bacanas dentro da saúde mental, por exemplo. Né? Logo quando eu iniciei foi um choque para mim, uma coisa que eu me senti mal, eu não encontrava o meu lugar enquanto enfermeira, apesar de ser a área que eu era apaixonada. Só que eu achava que eu ia para saúde mental ser aquela velha enfermeira assistencialista. E não, lá você tem que ser tudo, tem que ter outra visão. E tipo, eu cheguei, tinha no meu primeiro dia de CAPS 3 tinha uma
paciente de 26 anos, em um surto, assim, enorme por causa de dívidas, e ela não sabia quem era ela, não reconhecia a família, um discurso todo desorientado, ficou em internação, e, tipo, a gente não via melhora. Eu olhava assim para ela e eu dizia, meu Deus, ela surtou por causa de dívida, é um problema comum que hoje todo mundo tem, Sim. praticamente. Eu digo, e eu não consigo ver ela recuperada, e, tipo, 2 meses depois ela estava perfeita. É bom quando você enxerga isso, né? E outro caso também que me chamou bastante atenção foi também na saúde mental, algo que me emocionou muito. Um rapaz que eles me procuraram, moravam perto da minha casa na época e eu não sabia, nunca tinha visto eles, né? E eu atendendo ele, eu digo, qual é o problema? Não sei o que. Aí ele, eu tô vendo várias coisas aí do seu lado. Eu digo, várias coisas, tipo, ele disse, tem umas letras subindo, as palavras, palavra tal, não sei o que, tá tudo subindo ao seu redor. Isso se chama transtorno de simulação. E, tipo, era uma pessoa, ele já tinha, acho que uns 22 anos, 23, que sofria todo aquele preconceito, né? Que o paciente com transtorno mental sofre. Tinha o preconceito do próprio serviço de saúde, que quando olha para uma pessoa assim, não, você é do CAPS. Negligencia. Negligencia. O preconceito dos vizinhos, a família sem saber o que fazer, com vontade de fazer faculdade, mas não tinha condições por causa desses problemas. E tudo assim, eu fui articulando para ele ser atendido de urgência. E assim, foi um caso que foi muito gratificante. Por exemplo, eu passar na porta deles e a mãe dele me chamar e dizer, olha, ele tá conseguindo, ele tá super bem, não fica mais trancado no quarto, já sai, voltou a praticar esporte, tá na faculdade, Olha né, que que era o massa. sonho dele, a ela, e tudo isso graças a você. Eu digo, não, só fiz o meu trabalho, mas é muito bom você conseguir iniciar um trabalho e finalizar com um resultado positivo. É muito bom escutar isso, né? Pelo fato de, tipo, você saber que ajudou uma família, né? Porque você ajudou uma pessoa, mas não foi uma pessoa, você ajudou a família. Porque a família tá sempre ali, né? Ao lado, tendo toda essa questão da batalha ali junto. E assim, Giovânia, em questão, né, de trazer em questão a práticas, vivências, porque assim, a enfermagem em si, né, a enfermagem em geral, seja qual for a especialidade, a gente sabe que tem que ter aquele tipo pulso firme, a gente tem que ter, no ditado popular, né, como o pessoal fala, tem que ter estômago, né, Sim. porque tipo, você vivencia muita coisa assim, tipo, que você acho que nunca imaginou passar por isso. Mas você já presenciou algum assim, acidente de trabalho? Muitos. Que seja assim, tipo, algo que você viu, meu Deus, você teve medo, assim, olhou e de fato teve muito medo do que poderia ocorrer esse... Não, graças a Deus, os acidentes de trabalho que eu presenciei foram acidentes simples, né? De corte, queda, fratura simples. Fratura simples assim, né? Fratura fechada, né? Sim. O que me deixou mais preocupada foi uma queimadura com cimento, né? Durante uma concretagem, espirrou o cimento na roupa do colaborador e o cimento, ele é quente, ele queima, né? Então, foi os membros inferiores que foram queimados. Então, foi uma boa parte, mas graças a Deus foram queimaduras de primeiro e segundo grau, mas foi uma questão que me deixou bastante preocupada. Pronto, ó, trazendo, né, essas vivências, sua questão, né, de enfermagem em si, enfermagem de trabalho, trazendo de modo em geral, sempre para tudo, né, para tudo na vida, existem aqueles mitos e verdades. Trazendo uns aqui, né, que a gente foi pegando de alguns comentários, né, que a gente foi abordando, o primeiro mito e verdade, né, que eu quero que você faça essa demistificação aqui com a gente, seria: enfermagem do trabalho é apenas para situações de emergência. Nunca. Jamais. Se fosse só para situações de emergência, aí sim seria aquela questão de trabalhar pouco, né? E não é, Sim. porque a situação de emergência seria o acidente de trabalho. Só que justamente o setor de segurança, ele luta por isso, para não ter acidentes, né? Na última obra que eu trabalhei, o pessoal costumava brincar: Gil, a única pessoa que não pode trabalhar aqui é você, porque se você trabalhar, tem alguma coisa errada, né? E realmente, eu só iria trabalhar se tivesse
acidente, mas aí tem toda uma questão de acompanhamentos que a gente tem que fazer. A questão de acompanhamento de exames, de absenteísmo por doença, principalmente quando o colaborador ele começa a apresentar muitos atestados, né? Então, acaba não sendo um serviço exclusivo do RH, mas em parceria com a saúde. Por Sim. quê? Se é um atestado de doença, cabe a mim investigar o que é que está acontecendo com aquele colaborador. Principalmente se ele apresenta um de 4 dias. Aí vem trabalhar 2, apresenta mais 2. Eu tenho que estar bem a par da saúde deles. Prestar muito. Se não passar pelo médico do trabalho da empresa, eu tenho que verificar qual é o CID, para ver se não é algo relacionado ao trabalho, para ver se não é algo grave ou algo que o impeça de estar trabalhando, porque a gente passa muito por isso. O colaborador ele tem muito medo de apresentar um atestado e ser demitido, né? Ele não entende que é um direito dele e a gente tem que estar ali em cima fazendo todo esse controle, fazendo o controle dos exames periódicos, né? De toda essa questão de risco. Mudança de função, a gente tem que estar por dentro justamente para verificar se os riscos continuam sendo os mesmos. Tem todo um estudo e burocracia. Tem todo um processo burocrático, tem as campanhas, educação e saúde, realização de treinamentos para o resto da equipe, treinar a CIPA, treinar a brigada de incêndio para as questões de primeiros socorros, né? Porque geralmente a equipe de saúde de uma empresa ela vai ser uma equipe reduzida, ela vai ser formada pelo médico, enfermeiro e técnico de enfermagem, ou só pelo enfermeiro e o médico de maneira esporádica, ou médico e técnico. Então, a gente precisa da ajuda de todo mundo. É importante estar sempre capacitando a equipe, porque no momento de uma emergência mesmo, eu sozinho não vou poder fazer um resgate, né? Então, todo mundo tem que treinar um grupo, tem que estar a par das coisas, do material, para caso ocorra também, quando ninguém da saúde estiver lá. A questão de simulados, né? É uma coisa muito importante de estar se realizando dentro das empresas, justamente para ver se aquele pessoal eles estão preparados para uma situação de emergência. Então, gente, Giovânia já explicou a vocês. Então, totalmente mito, tá? Não tem como ela estar ali sentada e estar esperando apenas um acidente para ela poder, né, estar ali prestando os seus serviços. Não, gente, tem todo um estudo, burocracia por trás de tudo. O segundo, né, que eu quero que você nos responda seria justamente: enfermagem do trabalho desempenha múltiplos papéis e contribui para o bem-estar em geral, né, daquela empresa. Verdade ou mito? Verdade. Na verdade, o enfermeiro em si, ele já é um multiprofissional, né? Eu costumo dizer que vez o enfermeiro ele tem que ter um pouco de nutricionista, de fisioterapeuta, de assistente social, de médico. E dentro da enfermagem do trabalho não é diferente, né? A gente assume várias funções, né? Principalmente porque às vezes a gente está nesse papel burocrático, né? Tipo, hoje eu estou em um papel de coordenação. Então, não é só a assistência, é coordenar a equipe, né? Liderar, entrar em contato com os clientes, fazer um planejamento de atendimento, fazer a parte de palestras, de educação em saúde, ter controle da saúde dos colaboradores das empresas ao qual aqui eu estou inserida, prestar assistência. E algo que você falou, que eu vejo que possui, né? Se você observar bem, se todos vocês também observarem bem, tem todas as empresas algo que seria, tipo, no mapa de risco, ali a questão do risco ergonômico, Isso. acho que é o fator mais principal. Questão de posicionamento, como você vai pegar algum carga, como você está sentado. Uma empresa mesmo, apenas, exemplo, telemarketing, né? Risco Tem um ergonômico. Você ali sentado, né, o tempo todo e tudo. Tem essa questão, né? Ou seja, gente, é verdade, são múltiplos papéis, né, para um enfermeiro de trabalho, porque vocês também realizam juntamente com o segment, o setor inteiro, né, que faz essa questão do mapa de risco. Isso. Não é isso? Outro mito ou verdade que eu quero que você é algo que você até falou agora há pouco, né, mas que você vai abranger um pouco mais agora, creio eu. Justamente pelo fato de, tipo, enfermagem do trabalho não requer atualizações constantes. Requer muitas. Existe uma gama de NRs e a gente tem que estar a par de todos, a par das atualizações, né? Não só da NR32, que é a NR da saúde, mas de todas elas. Por quê? Porque a gente está inserido num setor que tem várias funções. Então, assim, teve uma atualização na NR voltada
para os eletricistas. Eu preciso estar ciente para saber quais os riscos e qual a necessidade da saúde naquele setor, né? Mas, principalmente, eu tenho que estar a par da NR7, que é a que traz o programa médico de saúde ocupacional, e da NR18, né, que traz as questões de trabalho em altura. Então, tem que estar muito a par, porque aqui envolve um dos riscos maiores dentro dos trabalhos. E creio eu também, né, que você tem que ficar sempre verificando, né, se vai estar saindo novas NRs, porque assim, eu realizei um curso voltado à área, né, o curso de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, e quando eu fiz na época, né, que faz um tempinho atrás, é, tinha apenas até a NR 32, né, e foram acrescentados mais NRs. A gente tem sempre que estar realizando com toda certeza esses estudos, né, verificando se está tudo a par, né, dentro das NRs. Trazendo, né, essa questão de, tipo, mitos e verdades, né, desmascarando algumas coisas falsas também que são jogadas, né, são fake news, que são lançadas aí durante aí, vários tempos aí na internet, seria justamente a enfermagem do trabalho, que a enfermagem do trabalho, ela só se especifica, ela só é necessária para empresas que são consideradas perigosas. Essa informação falsa, verdadeira, que são só apenas perigosas. É um mito, né? Porque, Totalmente. assim, não é só perigosa. Na verdade, tem um quantitativo de pessoas que exige a presença do SESMIT, né? Mas é importante que toda empresa, ela tenha o seu programa, né, de saúde, tenha o seu PGR, né, o Programa de Gerenciamento de Riscos, porque, como você falou, até aquelas que só trazem funções administrativas, vai ter o risco ergonômico, né? Então, mas eu preciso ter isso documentado. Então, eu preciso de um PCMSO, preciso de um PGR. Por quê? Porque mesmo a função que tem ausência de risco, ela precisa passar por uma avaliação médica, né? Então, ela precisa de um atestado de saúde ocupacional. Até porque, assim, não tem risco químico, não tem risco físico, não tem ruídos, mas ainda tem toda uma questão de saúde do colaborador, né? Ele pode ter outra gama de adoecimentos, como também as doenças psicológicas, né? Sim. Então, é preciso ter todo esse acompanhamento, mesmo quando ela não traz um risco grau 3 ou 4, mas ela seja grau 1, por exemplo, que seja uma coisa mais administrativa, mas tem coisas para a gente trabalhar sim. Principalmente porque, como você estava falando das atualizações, não é só se atualizar enquanto as NRs. Além de se atualizar enquanto as NRs, eu também tenho que me atualizar das outras coisas, Sim. porque tem as epidemias, tem as vacinas, tem toda uma questão que a gente tem que acompanhar. Daí assim, Giovânia, trazendo essa questão de experiência, né, como você tem a experiência antes, né, da enfermagem do trabalho, experiência agora também com a enfermagem do trabalho, chegou um momento, né, que você que está em casa aí nos assistindo e nos escutando, tá ali com aquele seu caderninho do lado para pegar as dicas com a Giovânia, né? Giovânia, qual os erros mais comuns que, tipo, o enfermeiro, que está iniciando agora no momento, qual é os erros mais comuns que o enfermeiro do trabalho ele costuma cometer, assim? Você já acompanhou o início, assim, daquele enfermeiro que está se inserindo na área? Já. Em relação a questões burocráticas, por exemplo, o principal erro é na periodicidade dos exames, né? De tipo, não saber que o colaborador ele passou 30 dias ausente, aí às vezes retorna a trabalhar sem fazer um ato de retorno ao trabalho. E precisa um afastamento maior que 30 dias, precisa de fazer um exame de retorno. A questão da validade dos exames. Vou fazer um exame periódico, eu não preciso mais apresentar meus exames complementares, aí eu tenho que ir lá nos programas de saúde da empresa, verificar, né, a periodicidade dos exames. Tal exame tem que ser repetido a cada 12 meses ou a cada 6 meses, tenho que verificar, né, se está válido. Então, quem está começando peca muito nessas questões. É aquele início que, com toda certeza, tá com com sede ao pote, né? Tipo, quero fazer isso, quero fazer aquilo. E eu mesmo, pegando como uma experiência própria, né? Eu trabalhei um certo período como um auxiliar de segurança do trabalho, né? Como inserindo a lei na área. A gente vai com aquele negócio de, tipo, não querer ficar com o chato, né? Ali na empresa. Aí acostuma não
dá alguma advertência àquele funcionário que está sem alguma coisa, chama ali no canto e conversa. Mas, de fato, né, tem que ter aquele pulso firme para estar realizando, né, tais ações. Também, para estar dando dicas, né, a quem está nos escutando e nos ouvindo e assistindo, né, essa questão da enfermagem do trabalho. Assim, caso ocorra um acidente de trabalho, uma dica para aquele funcionário, né, que está iniciando agora na enfermagem de trabalho, qual a dica que você daria a ele assim, não faça isso, vá com calma, respire. Qual dica que você daria? A dica para não sofrer um acidente, e é uma dica não só para quem está começando na área, mas para toda e qualquer profissão. No caso de trabalhos mais pesados, não sofrer um acidente, não vir assim machucar, usar o EPI. O EPI é chato, super incomoda, não vou negar, mas ele é de suma importância, né? Então, assim, é importante estar utilizando direitinho, porque a maioria dos acidentes, quando a gente vai investigar, o colaborador, ele estava usando o EPI de maneira inadequada, ou não estava usando, ou estava fazendo desvio de função, que é fazendo algo que não é seu. Que não é dela. Que você não está preparado. Então, a dica para toda e qualquer pessoa que está iniciando em qualquer que seja a profissão só faça o que você tem segurança. Eu não tenho segurança, pergunte a quem tem. Pergunte quantas vezes for preciso. Isso é uma dica, inclusive, para quem está começando na enfermagem. Se não se sente seguro de fazer um procedimento, chegue para o seu supervisor, seu superior, e diga, eu não sei. Fulano, me ajude, me ensine, né? E preste atenção. Jamais a gente fazer algo que a gente não saiba, né? Porque às vezes a gente diz, eu acho. Mas achar não é ter certeza. Sim. E às vezes aquela pequena porcentagem do seu achismo acaba ocorrendo. Então, é melhor se certificar. Não é vergonhoso perguntar às pessoas. A gente tem que ter humildade de perguntar sempre. Mas eu já trabalho nisso há 10 anos, mas cada emprego é diferente. Eu posso ser enfermeira há 7 anos, mas todo trabalho que eu passei teve uma metodologia diferente. Gilvânia, mesmo os que foram na mesma área, mesmo aqueles que, por exemplo, que eu passei mais tempo foi como enfermagem do trabalho, que eu já vou na terceira empresa, todas uma diferente da outra. Diferente o meu trabalho, diferente as regras da empresa, né? Então, é aquilo de perguntar, né? E estar sempre prestando atenção. Hoje, estou com 2 técnicas, eu estou recente no trabalho que eu estou, e eu tenho 2 técnicas que já estão no trabalho há 22 anos e a outra há 16. E elas ficam, Gil, tu é tão humilde, mulher, eu fico com vergonha de te ensinar. Eu digo, não, vocês têm que me ensinar, porque eu tô chegando agora, vocês sabem mais do que eu. Às vezes eu peço para elas me repassarem alguma coisa e vou com o meu caderninho, elas fazem, elas tão bonitinho, tu anota tudo. Eu digo, claro, e quando eu estiver sozinha, às vezes a gente esquece alguma etapa, alguma coisa, eu vou lá no meu caderninho e consulto. É porque tem gente, né, que tipo, eu mesmo sou uma dessas pessoas que para fixar tem que estar ali, escrever, né? E é como você, né, veio a falar. De fato, quando você não tem 100% de certeza de você estar realizando alguma coisa, você tem aquele medo, né, de realizar e tem aquela vergonha de perguntar. Mas você tem que lembrar que você está aprendendo, né? Você tem aprendendo. Agora, tipo assim, como você está lidando com vida no momento crucial ali, que você está realizando algum procedimento, daí você teria, né, que de fato realizar aquela pergunta direitinho antes de realizar. Com toda certeza, tem todo o profissional que está acompanhando você. Você estagiário, você que já é profissional, porque a vida, né, é uma eterna aprendizagem. Ou seja, você vai estar ali sempre aprendendo. Gilvânia, alguma prática que você costuma realizar, tanto no seu trabalho, né, ali como está atuando no momento como um profissional, em meio na ação ali, na proatividade, né, em meio aos funcionários, ou uma prática que você costuma realizar de tipo organização ali no seu setor para estar desencadeando suas funções. Você teria alguma dica para o pessoal? Eu gosto de sempre fazer um fluxograma da minha atividade, né? No dia anterior eu planejo o meu dia seguinte. Por exemplo, eu gosto de enumerar
as ações que eu vou realizar, né? Por exemplo, hoje eu vou começar um plantão, eu tenho que chegar, receber o plantão, realizar visitas. Eu gosto de anotar tudo, porque depois eu vou meio que conferindo como se fosse um checklist, né? Então, gosto de fazer isso em todos os trabalhos que eu faço. Tipo, ó, hoje eu tenho que fazer isso e isso, anoto tudo e vou só, realizei, marco, realizei, marco. Daí, assim, você costuma estar lidando também em relação aos desafios. Pronto, novo desafio. Que você acabou de falar, né, que está nesse novo trabalho faz quanto tempo já? 1 mês e 22 dias. E, é bem recente, né? Bem recente. Aí como você, assim, costuma lidar com esses novos desafios, assim? Eu sei que você fica super empolgada, como você fica, assim, tipo, costuma lidar? Vai dormir cedo. Tem muita gente, né, que, tipo, costuma ir dormir muito cedo para acordar muito bem, para trabalhando ali no outro dia. Qual dica você dá pro pessoal também, assim, com esses novos desafios? Os novos desafios a gente tem que não se desesperar, né? Você ter consciência que você é capaz de realizar. E é justamente isso, buscar aprender, buscar estar bem fisicamente, psicologicamente, para estar desenvolvendo um trabalho legal. Não adianta se desesperar, ficar nervoso, dizer eu não vou conseguir. Consegue. Consegue porque na faculdade a gente viu tudo durante 5 anos. Então, assim, para tudo a gente tem que estar preparado. Agora, tudo é questão de prática. Então, é praticando todo dia que você vai ficar legal naquela área. Então, é mais aquela questão de não ter medo, de botar a cara mesmo, enfrentar, pedir ajuda nas decisões, porque são situações diferentes. Eu tô com uma dificuldade, eu tenho que expor, né? E não tá guardando só para mim. Até porque você está lidando com pessoas, né, ali Isso. sempre, todos os dias. Assim, você teria alguma forma, assim, uma dica simples, né, para o pessoal que está iniciando, né, na área da enfermagem, uma dica simples que você costuma estar realizando, assim, tendo ação, né, ali durante em meio aos funcionários, né, assim, não tirando dessa parte teórica e indo para a questão, assim, da ação. Uma simples exemplo, tô ali meio aos funcionários, vi algum funcionário sem um EPI, vi alguém conversando no momento que não está adequado para estar conversando, você costuma ir lá, conversa direitinho com eles, como você costuma fazer? Eu costumo dar orientações, né? Chamar a pessoa no cantinho e digo, olha, só lembre, né, de que essa conduta não é interessante. Ou em uma reunião, se tiver a oportunidade de fazer uma reunião, reúne toda a equipe e dou os passos sem citar nomes, porque aí fica uma coisa que é estendida a todo mundo, não fico meio que apontando o dedo para uma pessoa específica. Mas por isso que eu gosto de sempre estar realizando pelo menos uma reunião de equipe semanal, né, para a gente estar alinhando alguns pontos e eles também me trazendo pontos que podem ser melhorados. E assim, a gente é uma pessoa só, né? Somos únicos. Daí, assim, algo que você já ocorreu de, tipo, acontecer alguma coisa, algo pessoal, né, que consegue... Porque você, beleza, você tem ali a sua parte profissional, sua parte pessoal. Às vezes ocorre uma coisa que deixa a gente meio triste ou meio abalado e tudo. Como você costuma fazer? Tipo, se já aconteceu alguma coisa contigo, né, relacionada a isso, como você conseguiu separar o pessoal do profissional no momento ali do ambiente de trabalho? É muito difícil, isso é um assunto bem complicado, mas eu acho que vai da medida de qualquer pessoa. Geralmente, quando acontece isso, justamente para não ficar mal no trabalho, o que é que acontece? Eu prefiro dar uma pausa e tentar resolver do que ficar trabalhando com a cabeça em outro lugar, né? Então, às vezes eu chego pro pessoal e digo, gente, me dê licença, eu vou precisar de tantos minutos para resolver uma questão. Aí eu tento, tipo assim, se é uma coisa que eu tô trabalhando e pá, já recebo a notícia, não, eu me dê 10 minutinhos para mim me adentrar o assunto, tentar resolver e voltar pro trabalho, porque se você acaba ficando sem saber, sabe, um assunto só pela metade, o problema só pela metade, você também não vai conseguir trabalhar da forma correta, porque você vai ficar com o pensamento em outro lugar. É, de fato, porque, né, a gente sempre tem ali, né, aquele... Porque a gente é uma pessoa só. Então, separar essa questão do profissional do pessoal, a gente tem que, como você falou, né, tem que
fazer, saber dar a medida correta, né, para Tem que ter um aquilo. bom discernimento. E se é algo que naquele momento você não está conseguindo separar, chegue para o seu superior e diga, olha, hoje eu não tenho condições, me libere para resolver, porque não adianta você estar, quando você não está concentrado no seu trabalho, você está sujeito a erros, você está sujeito a acidentes, porque a gente fica muito distraído. Então é melhor não fazer. Não fazer por fazer, a gente tem que fazer com qualidade. E acidentes de trabalho ocorrem justamente por isso Por também, isso, né? Cansaço, seja distração, estresse, tudo isso, né, tudo pode isso. acarretar um acidente bem punk, né, num ambiente de trabalho. Giovanni, você tem, assim, algum profissional, seja seu professor, um profissional que você costuma assisti-lo, que, assim, te inspira? Você, assim, gosta bastante, assim, tipo, nossa, eu aprendo muito vendo coisas dessa pessoa, ou então alguma coisa desse professor, você tem alguém que te inspira bastante? Eu gosto muito do Rafael Marinho. Ele é um enfermeiro emergencista, então, assim, ele é muito bom na área, ele é muito bom no que faz e ele tem uma forma de repassar para os outros como professor muito bacana. Quem puder acompanhá-lo, ele é excelente. Pronto, ó, Giovanni. Trazendo, né, assim, com sua experiência, né, sua vasta experiência aí, né, na enfermagem, tanto enfermagem, enfermagem do trabalho, né, com essa especialização, você tem, assim, algum caso clínico, né, que você fez ali aquela questão da ação e ajudou, e como essa pessoa veio a ficar, né? Tipo, você conseguiu ajudar ela bastante, você direcionou no momento certo, você fez os procedimentos no momento certo. Você teria algum caso assim que você vivenciou? Sim, sim. Tem como eu trabalhava não. Eu fui estagiária voluntária, né, do Atenção Básica durante um ano. Voluntário, porque eu queria muito aprender. E lá tinha uma questão que, tipo, o enfermeiro era homem, então a saúde da mulher ela ficava meio que em baixa porque elas tinham vergonha de fazer um Sim. exame preventivo, de tudo. Então, quando eu passei a ir para lá, eu agarrei isso para mim, né? E tinha muitas mulheres que me procuravam, olha, eu nunca fiz, porque ele era homem e tudo, então era a primeira vez de muitas. E teve uma que ao examinar, quando eu fazia o, o autoexame da mama, ela começou a se queixar de dor, né? Aí eu fui conversando com ela disse, não, olha, eu sinto dor, tá um pouco vermelho, realmente tava. Me falou que às vezes saía secreção, então eu fiz todas as orientações em relação ao câncer de mama, todos os encaminhamentos, passei para a médica, ela realizou o encaminhamento para especialista e ela realmente estava com câncer de mama, mas foi tratado e graças a Deus está tudo bem, tá só naquela fase de ter um acompanhamento que ter, sempre que está realizando os exames para ver se não está voltando a algum foco. É semestre, né, que ocorre ou é anual os exames? Começa semestral no início do tratamento, porque, tipo, no caso dela, como foi o diagnóstico, aí fez as cirurgias, tudo direitinho, aí fica indo para revisão a cada 6 meses, conforme vai tendo resultados mais positivos, aí o prazo vai se estendendo para anual. Compreendi. Daí, assim, né, tudo, né, a história que Giovanna está trazendo aqui para a gente hoje, toda essa vivência, experiência, todos nós, né, temos aquela história por trás disso tudo. Temos toda essa história. O que te motivou, né, Giovanni, o que te motivou a chegar até aqui hoje, como profissional, como pessoa? Nossa, que pergunta difícil. É sempre difícil falar sobre a gente. Não, hoje eu me vejo como uma profissional, assim, que não tem medo de correr atrás. Eu sempre fui a pessoa que... Uma época eu fui a pessoa que tinha medo, né? Tipo, por exemplo, eu passei muitos anos da minha vida profissional dizendo, eu não me vejo no hospital, eu não quero um hospital. E hoje eu sou aquela pessoa que, tipo, diz assim, Giovanni, o emprego é esse, quero. Né? Para mim, eu tenho capacidade de realizar tudo e eu adoro estar dizendo isso porque eu sei que tem pessoas que passaram por esse mesmo medo que eu passei um dia e o que me motiva a estar aqui é justamente estar incentivando pessoas a correr atrás dos seus sonhos, a vencer os seus medos, seus desafios, né? A compartilhar conhecimento, porque a diretora da escola profissional que eu estudei, né, na apresentação do meu trabalho de finalização de curso, ela disse, olha, conhecimento
é a única coisa que ninguém rouba de você. E realmente é isso. Eu adoro compartilhar, porque o meu conhecimento ninguém vai roubar. Mas eu posso dividir e a pessoa também, cada um molda o seu jeito, né? A pessoa não, o profissional ele não vai ser igual a mim, mas ele pode usar o que eu estou repassando na construção dele. Nossa, ótimo. É muito bom escutar isso, né? De tipo, saber que tem você, né? Em busca dos seus sonhos, você em busca, né? De seu autoconhecimento e conseguindo também, né? Realizar de toda forma, né? O quanto der para você, né? Pelo que você fala, seria justamente a compartilhar esse conhecimento. É isso também ensinar. E algo que seria abordado, né, também, né, você já deu justamente essa deixa, que seria justamente, né, como você acha, né, que tudo o que você falou, essas dicas que você está passando também para quem está nos escutando e assistindo, né, como você enxerga do que você pode estar impactando as pessoas assim, impactando de forma positiva, né, é aquele famoso puxão de orelha para quem está nos assistindo, assim, abrir os olhos. Eu acho que é abrir os olhos para realmente você acreditar no que você é. Inclusive, eu até tive uma fala com uma pessoa essa semana a respeito disso, porque às vezes quem está iniciando dentro da enfermagem se assusta muito. Ai, porque eu tremi durante o acesso, porque eu tenho medo, eu não tenho estômago. Todo profissional passa por isso, né? Então, botem na cabeça que vocês vão conseguir, claro, tem que ser a área que você gosta. Agora, se você perceber que não, é porque eu não gosto, então vá em busca do que você deseja. Porque quando a gente também realiza uma atividade que a gente não gosta, o trabalho ele se torna realmente um trabalho, Uhum. né? E não um prazer. Porque, tipo, eu tenho prazer em trabalhar, porque eu amo a minha profissão, eu gosto muito de ser enfermeira, eu gosto de realizar. Então, assim, para mim é um lazer. Mas, tipo, você tem que fazer o que você gosta, mas é importante a gente tá vencendo os medos. Então, não vá ficar se lastimando, eu não consigo, eu tremi, então eu não vou conseguir tremer, eu tento de novo. Uma hora você vai parar de tremer. Por quê? Porque você vai ganhar confiança no seu trabalho, né? E estudar, se preparar, se preparar. Se você tem a teoria na cabeça, você consegue botar a prática, você consegue realizar a prática de uma maneira qualificada. Porque, infelizmente, né, possuem muitos mesmo, você enxerga bastante pessoas que costumam realizar o curso, né, porque a mãe pediu, porque a É. sua família pediu, alguém assim, e não por um prazer próprio, né, de querer aquilo para si próprio. Né? E como Giovânia falou, que você vai estar atuando todos os dias, né, com essa profissão que você está fazendo. Ou seja, se você trabalhar com o que não gosta, infelizmente, sua saúde mental Pro espaço. vai para o espaço. Então, Giovanni, você teria, assim, algo a falar também para quem está nos assistindo e escutando? Uma prática, exemplo, a pessoa, eu vou te dar aqui uma situação. Você chegou, né, está no seu primeiro dia de trabalho, né, pós-formado, pós ali com sua enfermagem do trabalho, né, numa primeira obra, seu primeiro trabalho. E ocorreu um acidente de trabalho, digamos, uma fratura, né? Uma fratura interna. Qual o procedimento assim que você daria a dica para esse profissional realizar? Qual o primeiro passo para ele? O primeiro passo, né, ele tem que identificar qual é o que foi o acidente, né? Tipo, você viu, você não viu, foi alguém que veio lhe comunicar. Se foi alguém que veio comunicar, pergunte o que aconteceu. Se a pessoa já fala em fratura, então você já leve o material de imobilização, leve o material de aferição de sinais vitais, né? Importante. Então vai lá, chega no colaborador, fala com ele, vê se ele está consciente, se está orientado, se está sentindo dor. Verifica os sinais vitais, aciona o serviço de emergência para fazer a remoção, caso a empresa não tenha ambulância, não tenha esse próprio serviço. Porque se já tiver, você vai realmente estabilizar a pessoa, tranquilizá-la, né? Você tem que estar tranquila e conseguir tranquilizar o outro, né? E fazer a imobilização dentro do material de primeiros socorros da empresa. É pré-requisito ter talas de imobilização, né? Então, você imobiliza o membro, coloca a pessoa na ambulância, se a ambulância for da empresa, e leva para o serviço de saúde. Pronto, Giovânia. Recapitulando, né, tudo aqui que nos foi falado aqui, né, no nosso bate-papo,
a Giovânia, né, explanou para vocês toda a experiência que ela teve como profissional, toda a experiência também, como ela tomou, né, paixão pela área, né, inicialmente, né, não tinha aquele gosto, mas então ela conseguiu saborear, né, o conhecimento em si da área da enfermagem. Você tem mais alguma coisa a acrescentar, Giovânia, assim, alguma dica de ouro, assim, para quem está nos assistindo? Só essa questão mesmo, das vezes, do medo que a gente enfrenta dentro da profissão, né? Como eu estava falando de você se identificar com a profissão, uma coisa bem legal dentro da enfermagem é que tem espaço para todo mundo, para todas. Ah, eu não me identifico com o hospital, mas eu tenho atenção básica, eu tenho saúde mental, eu tenho enfermagem do trabalho, eu tenho estomoterapia, então, assim, tem várias vagas para você se adentrar, né? Então, assim, não vão desistir porque é o tremi durante um acesso, mas talvez você tenha toda uma qualificação para, por exemplo, assumir cargos de gestão, né? Então, assim, sempre tem um espacinho e a gente sempre encontra o nosso lugar. Sim, com toda certeza. É aquilo, né? Tipo, é buscar conhecimento, porque quando você está adquirindo conhecimento e sabe como lidar com aquilo, você tem a total precisão em realizar algum procedimento, total precisão em uma tomada de decisão, né? Juntamente, tipo, com a equipe, né? Caso seja, exemplo, empresas, né? Muito grandes, como costuma ser construção civil, né? Mais de 400 funcionários, 500 funcionários, tipo, tem toda uma equipe, né, por trás de tudo isso. A gente está chegando aqui, gente, no fim do nosso bate-papo. Agradeço demais, né, Giovânia, por aceitar o nosso convite, por Eu que aceitar vir agradeço. aqui. Muito obrigado mais uma vez pela essa parceria, né? Giovânia já é uma parceira aqui da casa e com toda certeza vem novos projetos por aí para a gente estar debatendo. Quer deixar mais, assim, um abraço, né, para os nossos ouvintes, o como ele pode estar começando, né, passando a gostar, né, da área da enfermagem e, tipo, qual forma que você daria, assim, para quem está nos assistindo de, tipo, tá inserindo na área, porque, tipo, tem profissionais que estão começando, já estão como técnicos, já estão, mas tem aqueles também, como eu vejo vários alunos também, que querem iniciar ainda na enfermagem, apenas assistir algumas coisas, querem se imergir na área da enfermagem. Então, faça um delineamento da área que você gostou mais. Comece a pesquisar as instituições, né, ao qual você se identifica, a metodologia delas, qual é o curso que você quer. Você quer ser técnico? Você quer fazer a graduação? Ou você pode até iniciar como técnico para ver se realmente se identifica e depois subir mais um degrau, né? Se arriscar a área. Sentir o sabor. Se não der certo, a gente para e vai em busca de outros sonhos. É isso aí. E para você que busca dar um F5 na sua carreira, basta acessar o nosso site www.f5enfermagem.com.br e garanta o seu sucesso na área da enfermagem.